dos 7 Espíritos de Deus, ou seja, o próprio Deus manifesta a sua palavra dele. Então, os pastores, recado a você, meu querido, nós temos a responsabilidade de instruir o povo. Nós temos a responsabilidade de edificar a igreja de Deus. Nós temos a responsabilidade de doutrinar a igreja do Senhor. Nós temos a responsabilidade de fazer discípulos. Nós temos a responsabilidade de ensinar o caminho certo à igreja, de doutrinar, de apacentar, de corrigir, aleluia, de instruir. Então, valorize o teu chamado, meu amigo pastor, porque naquele grande dia Deus irá cobrar de mim e de você as ovelhas que nós pastoreamos aqui sobre essa terra. Amém? Ele começa dizendo ao anjo da igreja em Sardes: escreve esta coisa, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus: conheço as tuas obras, que tem o nome de que vive e está morto. Muitas igrejas, irmãos, estão mortas. Quem está ouvindo dá glória. Muitas igrejas estão mortas, porque muitas das vezes o pastor ele não se consagra, ele não ora, não jejuma, não se santifica, porque a igreja é espelhada no pastor, amém? Se o pastor for quente, a igreja vai ser quente. Se for frio, a igreja vai ser fria. Se for morno, a igreja vai ser morna. Mas nessa aqui noite, longe de nós, amém, igreja? Graças a Deus que a igreja é uma bênção. E eu creio que Deus ele vai operar nesses últimos dias. Quem crê, abre a boca e glorifica o nome do Senhor. O apóstolo João também viu Jesus glorificado segundo a sua mão direita. E ele estava com as 7 estrelas. Abre Apocalipse 1,16. Vamos ver lá, igreja. Olha aí, igreja. Apocalipse 1,16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. O que ele tinha na destra dele, irmão? 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então, na mão de Jesus estavam as 7 estrelas. Ou seja, os pastores estão na mão do Senhor. Deus está guardando os pastores, livrando e o protegendo de todo mal. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? E o significado é que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Amém, irmão? Apocalipse 1:20 nós lemos lá. Glória a Deus. A palavra anjo tem o sentido de mensageiro. Amém? Quando ele se refere ao anjo da igreja, ele está dizendo ao mensageiro da igreja. É aquele que prega, aquele que ensina, aquele que instrui, aquele que disciplina. Amém, igreja? Então ele diz, a palavra anjo tem o sentido de mensageiro. Por isso é usada para representar os pastores das igrejas. João precisava usar este tipo de linguagem figurada para preservar a imagem dos pastores diante da grande perseguição que há de vir. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então João usou esse termo para nos preservar da grande perseguição que viviam e que há de vir. Interpretação, irmão, que visão é essa? Alguém sabe me informar? Que visão é essa? Nós vamos ver agora a sua interpretação. Coloquei aqui desta forma para você entender. A visão dos 7 candeeiros e das 7 estrelas representado as 7 igrejas e os 7 pastores relacionados com a expressão. Olha só, os 7 Espíritos de Deus significa que o Espírito Santo vai se manifestar de maneira plena sobre as igrejas e os pastores nos últimos dias. O Espírito Santo vai se manifestar à igreja e aos pastores nos últimos dias, para que o povo de Deus venha a ser, aleluia, cheio e completo do Espírito Santo de Deus. Quem crê assim, glorifica o nome do Senhor Jesus. E os pastores nos últimos dias trazendo um grande avivamento. Você sabia disso? Abre Marcos capítulo 13, versículo 10. Vamos ver na Bíblia, irmão. Marcos capítulo 13, versículo 10.
Olha aqui, igreja, é forte, amém? Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as. Então nós, aleluia, os pastores temos a responsabilidade de pregar a palavra e anunciar o evangelho. O número 7 para igrejas e pastores indica o aperfeiçoamento sobre o povo de Deus e seus líderes que suportarão as perseguições dos últimos dias. Primeira igreja, nós, os pastores, Deus nesses últimos dias irá nos capacitar para instruir vocês pelo que está de vir nos últimos dias. Abrimos as nossas Bíblias também agora em Marcos 13, versículo 11 ao 13. Olha aqui, ó. Marcos 13, versículo 11 ao 13. Olha o que está escrito, igreja. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Presta atenção. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e ele levantar-se-ão os filhos contra os pais, e vos farão morrer. O que nós estamos vendo isso hoje, igreja? Aí, ó. 13. E sereis odiado por todos. Aí, crente, você que se acha odiado por os outros, né? Fica triste porque os outros te odeiam, dá glória a Deus. Aí, ó. Por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quantos podem dar glória a Jesus? Fala para o teu irmão, diz assim, ó, persevera. Persevera, meu irmão. Vale a pena tu ser odiado por Jesus. Amém, igreja? Quem está entendendo, dá glória. O Espírito que se manifesta sobre a igreja e os pastores é o Espírito Santo de Deus. Ó, glória. 2. Como o Espírito Santo vai se manifestar, irmãos? Lendo aqui este estudo, 7 Espíritos, preste atenção. Os 2 outros textos citam a expressão 7 Espíritos de Deus, revelam a forma de sua manifestação, além do propósito da manifestação plena do Espírito Santo nos últimos dias. Primeiro, como que ele vai se manifestar a nós? Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Olha de que forma ele vai se manifestar, irmão. Mas está escrito aqui agora. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Primeiro, irmão, o Espírito Santo ele vai se manifestar em fogo. O Espírito Santo de Deus ele vai se manifestar em fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Então o primeiro sinal do Espírito Santo de Deus é fogo. Crentes que vão ser tocados pelo fogo do Espírito Santo, crentes que vão arder como labareda de fogo, crentes que vão arder em fogo, vai ser, aleluia, manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque essa manifestação é fogo. Amém, igreja? Quando você vê a manifestação, opa, é fogo. Porque ele age do trono de Deus. Quem recebe da glória. Do trono de Deus saem relâmpagos e vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então a primeira característica do Espírito Santo de Deus é o quê? Fogo. Presta atenção. O apóstolo João viu diante do trono de Deus 7 tochas de fogo que disseram representarem os 7 Espíritos de Deus. O trono de Deus representa o lugar de sua justiça. Da onde que ele viu os 7 Espíritos, igreja? Quem está ligado aqui? Da onde que ele viu os 7 Espíritos? Onde ele estava? No trono de Deus. Então abre em Salmo, aleluia, 45, versículo 6.
Olha, irmão, Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o centro do teu reino, o centro de inquiedade. Então, irmão, este trono de Deus aqui, ó, já está erguido. Deus já ergueu o seu trono para julgar com justiça. E Ele vai julgar quem crê. Ele vai julgar com justiça. Presta atenção. Jesus virá como juiz para julgar e fazer justiça sobre o seu trono. Primeiro ali em Salmo nós vemos que o trono de Deus é o trono de justiça, de inquiedade. Agora abrimos em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Hebreus 1:8. Olha o que o autor Hebreus escreveu, igreja. Mas do Filho diz: o Deus, ó Deus, o teu trono subiste pelo século dos séculos, centro de inquiedade e o centro do teu reino, ó glória. Quem pode glorificar a Deus, igreja? Já está estabelecido, já está preparado, e a qualquer momento, aleluia, Ele virá nos buscar. Quem crê, abre a boca e dá glória a Deus. Oh glória. As tochas de fogo são símbolos de temor a Deus. Lembra que um do Espírito Santo de Deus é temor, igreja? Então abrimos em Gênesis capítulo 15, versículo 17 e 18. Gênesis capítulo 15, versículo 17 e 18. Você vai ver o que está escrito, igreja. Olha aí, ó. E sucedeu que, posto o sol, houve o que, irmãos? Escuridão. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por pelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Sabe a lição do versículo 7, Brena? Da tocha. Não, lá tu leu lá. No versículo 17. Aí a parte da tocha aí, ó. Embaixo. A parte do versículo. Irmão, então nós vemos aqui o que? Uma tocha de fogo. Só a confirmação. Crentes que recebem o Espírito Santo, ele é fogo. E o fogo ele queima. O fogo ele arde. E crentes que têm o Espírito Santo, jamais o seu coração vai se esfriar da presença de Deus. Porque arde dentro dele como fogo. Quem crê na glória? Quem crê na glória? Quem crê que o seu espírito arde? Quem crê que o teu coração queima? Quem crê que a presença de Deus ela queima e arde no teu peito? Abre a boca e dê glória a Deus. Glória a Deus. E se tem fogo, tem poder. Quem crê? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Aliás, 5, versículo 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olha o que estava escrito, irmão. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e um dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos enviados a toda a terra. Detalhe, irmão, o Espírito Santo, através dos 7 Espíritos de Deus, estão circulando sobre esta terra, dando sabedoria, dando entendimento, dando temor de Deus. Crentes têm que ter estas qualidades. Os 7 Espíritos de Deus estão rodeando a terra, sobre a terra, estão caminhando sobre a terra, para dizer assim melhor. E você tem que ser tocado por esse Espírito. Agora, Espírito Santo do Senhor, oh glória. Preste atenção. Ainda diante do trono de Deus estava um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, e que o apóstolo indica como sinais dos 7 Espíritos de Deus na vinda de Jesus.
Os chifres são símbolos do poder, sempre representados sobre animais que têm grande força. Pode ter certeza. Quais são os animais que têm força, irmão? São os animais que têm chifre, igreja. Amém? A gente vemos o boi. Muito bem. O boi, ele tem uma força grande. Presta atenção, igreja. Você vai entender melhor agora. Zacarias capítulo 1, versículo 21. Vamos lá. Zacarias 1, versículo 21. Olha o que diz o texto, igreja. Então eu disse que vem este. Quem vem este fazer? E ele falou dizendo: estes são chifres que dispersam a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem o chifre dos grandes gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Ou seja, o seu poder contra a terra de Judá. Tá ali, ó. O seu poder. Então, em Apocalipse, aqueles 7 chifres, Deus está dizendo: eu darei poder à minha igreja. Só que o inimigo, ele tem lutado. E muitos cristãos não têm visto isso. Você não sabe o poder que você tem. Você não sabe, aleluia, o poder. Pronto, na outra página. Você não sabe o poder que tem de Deus em você. Irmão, Deus está dizendo que chegou a hora de você usar este poder. Você vai usar este poder, irmão, para pregar a palavra. Você vai usar este poder para curar, para libertar e transformar. Use esse poder que está dentro de você, irmão. Porque o Senhor disse em Apocalipse: os 7 chifres estão diante da minha igreja. Jesus está dizendo: tem poder para te dar, tem poder para te entregar. Receba poder. Receba poder, receba poder da parte de Deus, receba poder nessa noite, receba autoridade, receba renovo, receba o som da parte de Deus, receba nessa noite, aleluia, o poder da parte de Deus. E este poder você vai superar a dificuldade, este poder você vai vencer o inimigo. Em crê da glória. 4 animais, chifres e maiores, e o maior o seu poder. Nós lemos também isso em Daniel capítulo 8, versículos 6 e 7. Preste atenção. Daniel 8, versículos 6 e 7. Olha o que diz aqui. Glória a Deus. E dirigiu-se ao cordeiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. O ímpeto do que, igreja? Da sua força. E o bode, e eu vi chegar perto do cordeiro, do carneiro, e enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui, irmão, que o reino do Cordeiro de Cristo vai desmanchar o reino do anticristo. O reino de Deus será posto sobre esta terra, e é lá que eu vou morar. Quem vai morar comigo da glória? Quem vai morar comigo da glória? Quem crê que o reino de Deus será estabelecido sobre esta terra? Quem crê que está próximo o grande dia do Senhor? Abre a boca e dá glória. Os olhos indicam a visão completa sobre todas as coisas. Após ser morto, o Cordeiro de Jesus assumiu pleno conhecimento e poder, como Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, versículo 18. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quem crê assim, dá glória a Deus. Fica de pé, igreja. Irmão, que esta palavra não venha ser jogada fora.